Eu quero mais uma vez saudar a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes por podermos transmitir, ou regravar essa nossa segunda lição da nossa nova revista desse primeiro trimestre de 2021, que trata sobre o verdadeiro pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo é o assunto que nós estamos falando nesse primeiro trimestre do ano de 2021 que se inicia. Hoje eu estarei comentando com os nossos irmãos a lição de 10 de janeiro, do domingo, a lição de número 2, que tem por tema a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Como é de costume, as nossas lições sempre dispõem de um texto áureo, de uma verdade prática, e hoje, como eu estou sozinho, eu estarei fazendo todas essas leituras para a nossa reflexão. Então, como eu já disse, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo de número 31. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Como também é de costume, nós fazemos sempre a leitura bíblica em classe. Para você que quer nos acompanhar, a nossa leitura de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 7 até o versículo de número 13, que diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Este foi o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje. E nós já iniciaremos aí a introdução da nossa lição. Vale lembrar, irmãos, que na nossa lição passada, a nossa primeira lição, a gente pensou a respeito de um assunto muito importante para a igreja atual. Nós falamos especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Essa aula também está disponível lá no nosso canal do YouTube, já editada, e você pode acompanhar se você não acompanhou ao vivo conosco. Falamos exclusivamente da pessoa do Espírito Santo, falamos sobre a importância de reconhecer o Espírito Santo como Deus, visto que ao longo do tempo isso foi um debate muito grande, houveram grandes divergências, até que hoje é mais comum as pessoas compreenderem que o Espírito Santo é o mesmo Deus. Nós sabemos que a Trindade ela traz grandes revelações sobre a pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Foi sobre isso que nós meditamos na lição passada. Todavia, nessa lição de número 2, é importante nós agora pensarmos sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Nós vimos que a pessoa do Espírito Santo é importante ser conhecida. Vimos que o Espírito Santo é o próprio Deus, agindo, ainda que de forma diferente, mas sendo ele o mesmo Deus. E aí agora nós pensaremos a respeito da atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E aí eu queria fazer menção ao texto que nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, porque aqui já existe algo que chama muito a minha atenção. É o versículo de número 7, que eu queria pensar com os irmãos. O texto diz o seguinte:
Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, ele não virá a vós. E aí isso é interessante, irmãos, porque no texto lido há uma necessidade da pessoa do Espírito Santo vir ao mundo, né? Nós sabemos que em cada dispensação, em cada tempo, Deus se manifestou para a humanidade de forma diferente. Nós vimos lá no início do Antigo Testamento apenas a pessoa do Pai. Nós vimos no início do Novo Testamento mais enfoque a pessoa do Filho. E nós vemos aí no decorrer dos textos bíblicos do Novo Testamento a necessidade da descida do Espírito Santo para conviver, né, intimamente com a igreja. E aí nós precisamos reconhecer isso como uma necessidade, né, do Espírito Santo estar com o ser humano nessa vida para que ele pudesse compreender o plano, né, e o projeto da redenção. É importante lembrar que redenção aqui é o ato de remir, né? É importante nós clarearmos, dar luz a essa expressão que o nosso autor coloca na revista, e redimir aqui, que é a palavra derivada do termo redenção, transmite para nós a ideia de libertar mediante o pagamento de um preço. Então, é muito comum, irmãos, quando nós lemos o Novo Testamento e falamos de redenção, é muito comum a gente lembrar mais da pessoa do Filho. E como nós falamos na lição passada, nós não queremos incorrer nesse erro, né, de minimizar a importância do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. É muito importante que nós tratemos as três pessoas da Trindade numa mesma dimensão, com a mesma essência, com o mesmo poder e assim sucessivamente. Então, é muito importante nós reconhecermos a figura do Espírito Santo como Pai, assim como nós reconhecemos o Pai e o Filho. Então, aqui a gente já nota isso, a gente já sabe, a nível de introdução, que existe um texto de João capítulo 14, versículo de número 18, que já é muito claro a respeito disso. O que nós encontramos lá? Nós encontramos o texto de João 14 nos dizer que Jesus, na sua partida, ou na sua subida, né, na sua ascensão, ele disse o seguinte: não vos deixarei órfãos. E aí é importante nós pensar um pouco a respeito dessa ideia de deixar órfão. Deixar órfão é deixar alguém sem pai, né? Sem pais, ou sem alguns dos pais, né? O pai ou a mãe. Então, quando a gente observa essa ideia, a gente vê Jesus dizer o seguinte: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar um outro consolador, um termo grego, outro da mesma essência, como nós falamos na lição passada, um da mesma essência do Pai, né? E nós não deixaremos vocês órfãos. E isso dá a entender que o Espírito Santo, ele também é Pai. Assim como o Pai, como o Filho é Pai, né? Falo de Deus e também de Jesus, o Espírito Santo também é Pai e atua como Pai dentro da Trindade. Então é muito importante nós fazermos aqui essas observações. Então, a nível de introdução, é importante nós entendermos que havia essa necessidade do Espírito Santo descer, né? E passar a conviver, né, com o ser humano, principalmente para fazer aquilo que o texto ele deixa claro, né? Nós veremos lá no texto lá de João 14 que o Senhor Jesus ele enviaria um outro consolador a fim de consolar a igreja, assim, a fim de consolar todos os cristãos. Então, o nosso primeiro ponto da nossa lição de hoje, ele já traz aqui algo muito bem específico para a nossa reflexão. E a primeira coisa que está no nosso primeiro ponto aqui é o Espírito Santo como promessa. E aí é importante nós entendermos, como pondera aqui o nosso autor, que cada pessoa da Trindade exerce uma função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte dessa história salvífica juntamente com o Pai e o Filho. Nós não podemos desassociar o Espírito Santo da pessoa do Pai e do Filho. A Trindade, ela atuou e continua atuando, né, da mesma forma também no plano da redenção, como nós o veremos no decorrer dessa lição. Então, é importante nós pensarmos sobre isso, né? Para que houvesse a redenção da humanidade, não foi
nós não podemos reconhecer apenas o sacrifício do filho, mas também a importância do pai, que é aquele que planeja tudo, do filho, que é aquele que executa todo o plano, e também do Espírito Santo, que é aquele que dá continuidade para o plano da redenção. Talvez alguém diga, mas o pai teve função mais importante, ou o filho teve função mais importante. Nós precisamos reconhecer que os três, eles são igualmente importantes no plano da redenção. Assim como o pai pensou todas as coisas, né, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, o Filho executou também todas as coisas juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, e o Espírito Santo continua atuando, convencendo, né, trabalhando no decorrer da história juntamente com o Pai e também o Filho. Então, nós não podemos de forma nenhuma desassociar uma das três pessoas da Trindade, como também nós não podemos cair naquele erro, né, que nós falamos muito aqui sobre a doutrina da pericorese, de muitas vezes classificar a Trindade como hierarquia, primeiro um, segundo o outro, terceiro o outro, muitas vezes colocando o Espírito Santo sempre como a terceira pessoa da Trindade, e às vezes entendendo como se o Espírito Santo fosse inferior ao Pai e o Filho, coisa que também não existe. O Pai é igual ao Filho, que também é igual ao Espírito Santo. Então, as três pessoas da Trindade, elas são a mesma pessoa em poder, em essência, né? Como nós bem assim já explicamos em relação à doutrina da Trindade. E aí o nosso primeiro subtópico do primeiro ponto diz a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, e versículo de número 2. Nós vemos aí também que desde o Antigo Testamento, Deus, ele anuncia, né, por meio dos profetas, né, e diversas outras formas, a vinda do Filho, como alguém que viria para salvar o mundo. Então, nós vemos que desde o início já havia um plano por parte do Criador, né, e por isso ele anuncia esse plano salvífico para a humanidade. Então, isso significa que havia a participação do Pai, havia a participação do Filho e havia a participação do Espírito Santo em todo o plano, né? Em toda a promessa, em todo o projeto que existia para que o Messias viesse. Tudo isso estava estritamente ligado aos três, né? As três pessoas da Trindade. Os três estavam agindo aí em comum acordo. Nós vemos lá em João capítulo 1 que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, como diz aqui o nosso autor, a salvação e a plenitude do Espírito Santo são anunciadas de antemão desde o Antigo Testamento para todo o povo. Nós encontramos isso em Isaías capítulo 32, versículo 15, capítulo 42, versículos 1 e 2, e Isaías capítulo 61, versículo 1. Algumas pessoas costumam dizer que o Espírito Santo, ele não aparece no Antigo Testamento. Isso não é verdade, irmãos. Nós encontramos claramente a presença do Espírito Santo agindo aí no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar isso muito bem claro aí nesse texto de Isaías capítulo 32 e versículo de número 15, né? O Espírito Santo, a gente, inclusive, eu vou fazer aqui essa leitura para nossa reflexão. Isaías, capítulo de número 32 e versículo de número 15, o texto nos diz o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Então, veja que assim como também vai dizer lá no texto de Isaías 42, né? Os versículos 1 e 2, a gente vai encontrar: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará direito para os gentios. Veja que o Espírito Santo, ele aparece claramente nas linhas aí do Antigo Testamento, assim como
O épico texto de Isaías capítulo 61 também nos diz, né? O texto diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e assim, como diz o texto lá, completamente. Então, não dá para dizer que o Espírito Santo não aparece nas linhas do Antigo Testamento. Claro que nós reconhecemos que, como diz aí o nosso segundo tópico, na Antiga Aliança há uma diferença entre a atuação do Espírito Santo. Por exemplo, há uma diferença muito grande da atuação do Espírito de Deus antes e depois do Pentecostes, né? Como vai dizer o nosso segundo ponto. Então, é muito importante a gente lembrar disso, que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele atuava por medida, ele vinha, tomava posse, agia por intermédio do ser humano e depois tornava novamente, sem ali permanecer numa perspectiva como nós conhecemos hoje, né? Como hoje nós sabemos que ele atua. De fato, nós sabemos que o Espírito Santo nunca deixou o homem, né? Ele nunca abandonou o homem, né? Mas para cada dispensação, uma forma de Deus trabalhar. E hoje nós reconhecemos que depois do Pentecostes, né, o Espírito Santo ele desce agora para habitar no ser humano, né? A gente vê que lá no início Deus ele falava com o ser humano de um modo mais distante, né? Deus, inclusive muitas vezes o ser humano se assombrava, né, com a voz de Deus, ele não assimilava muito bem por estar ali sujeito a um Deus tão grande, tão poderoso. Essa é a imagem do Deus que nós conhecemos no Antigo Testamento. Já no início do Novo Testamento, ele vem se manifestando já no decorrer dos tempos, através dos profetas, através de muitos homens de Deus. Ele vem se permitindo conhecer-se, né? Ele vem se dando a conhecer no decorrer do tempo. E aí, quando nós chegamos no início do Novo Testamento, nós descobrimos ali Deus na pessoa do Filho, né? E aí nós vemos isso muito claramente nas linhas do Novo Testamento, né? Ninguém pode se conhecer ao Pai se o Filho não o revelar. Então, nós conhecemos a Deus ali na pessoa agora do Filho, na pessoa de Jesus. Mas, nesse mesmo tempo, né? Depois da partida, depois do retorno de Jesus, da ascensão de Jesus aos céus, depois da sua morte, ressurreição e ascensão, nós vemos aí agora a necessidade da descida do Espírito Santo. Então, nós vamos ver isso de modo muito bem claro no Novo Testamento. O Espírito Santo agora ele vem como uma necessidade do ser humano, né? Então, era preciso, né, como vai dizer o texto sagrado, que Jesus ele fosse para que o outro Consolador, aquele da mesma essência, para que o homem não se tornasse órfão, ele viesse para cumprir agora a sua missão aqui nessa terra como Espírito Santo. Então, vale lembrar que, assim como no plano de Deus havia a promessa do Filho, né, do Messias enquanto Filho, também existia já no plano de Deus a promessa do Consolador, e esse é o tema do terceiro subtópico. No primeiro subtópico, nós vemos que o Messias era uma promessa. No segundo subtópico, nós vamos ver isso muito bem claro na Antiga Aliança e na Nova Aliança, o Filho se manifestando, o Espírito se manifestando, né, sendo citado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E também vamos ver aí no terceiro subtópico a promessa do Consolador. E aí o nosso autor coloca o seguinte: a vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador ele não poderá vir até vocês. Então veja que havia essa necessidade de Deus agora se manifestar por meio do Consolador, por meio da própria pessoa do Espírito Santo. Chegou o tempo agora de Deus atuar como Espírito Santo na terra. Então, se o Pai ele já tinha projetado isso, é importante nós lembrarmos que tudo isso faz parte de um plano perfeito. Era preciso que Jesus voltasse aos céus
e agora enviasse para nós o Consolador, como está descrito aqui muito bem pelo nosso autor na nossa lição. Então, esse Espírito ele vem exatamente para atuar e convencer o ser humano, né? Capacitando, né? Preparando, como nós veremos aqui no decorrer da nossa lição. Então, era preciso que o Filho retornasse, como nós vemos aqui na nossa lição, para que o Consolador ele pudesse agora estar conosco. E aí, como diz o versículo 7, como coloca aqui o nosso autor, isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Atos capítulo 2, versículos 32 e 33. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. E aí é muito importante nós observarmos tudo isso, né? Para cada tempo, um plano específico. Para cada situação, um projeto de Deus ali preparado de antemão para a humanidade. E aí você descobre que Jesus até tinha vontade, né, de falar muita coisa, de mostrar muita coisa, mas como vai dizer o versículo 7, né, e como vai deixar muito bem claro o Novo Testamento, o ser humano ainda não estaria preparado para tudo isso. Era preciso que o Espírito Santo viesse, para que no plano da redenção agora, o Espírito Santo, ele começasse agora a se manifestar e trabalhar para aquilo que Deus o tinha enviado. Então, no plano da redenção, irmãos, existe uma série de etapas, né? É preciso nós lembrarmos disso. E em todas elas o Espírito Santo estava presente. Ele estava presente na criação, ele estava presente no envio, né, do Filho para a terra, o Messias, e agora ele continua presente também nesse tempo, né? Quando ele próprio é enviado para a terra para agora fazer aquilo que o Pai o havia designado. Agora o Espírito Santo ele terá uma função maravilhosa, né, sobre a humanidade. Ele agora vai começar a atuar diretamente no ser humano, convencendo esse ser humano agora e fazendo com que esse ser humano entenda a importância da redenção, do plano que foi traçado por Deus para que o homem pudesse ser redimido. É algo tão maravilhoso, irmãos, esse texto de João capítulo 16, versículo 7, porque a gente vê que cada pessoa tem a sua devida importância. Olha aí como é que diz o texto. Convém que eu vá. Olha como Jesus ele reconhece o tempo dele, né? Nós sabemos que, infelizmente, há muitos crentes que não sabem reconhecer o seu tempo, né? O tempo de cada coisa acontecer. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que atropela toda hora o tempo, né? Não respeita o tempo, né? Aqui nós descobrimos que Jesus ele está de acordo com tudo isso. Veja que Jesus diz: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, ele não poderá vir até vocês. E se ele não vier, vai ser problema. Porque é ele que fará essa função de consolar. Não que o Pai não fizesse, não que o Filho não fizesse, mas exatamente porque para esse tempo o ser humano necessitaria, né, de alguém não mais à distância, não mais ao lado, mas agora dentro do ser humano, para convencê-lo e para consolá-lo em todos os momentos que haveriam de vir agora sobre a terra. Então, nós descobrimos, por intermédio do texto lido, que Jesus ele reconhece que o tempo agora é de voltar a se colocar ao lado do Pai e agora enviar o outro Consolador, né? Aquele que é da mesma essência do Pai e que agora tem uma missão para cumprir para com a humanidade e a futura igreja que estaria ali prestes a surgir, falando assim a respeito da presença da igreja no Novo Testamento. Então, com base nisso, nós veremos aí o nosso ponto de número 2. E aí,
no nosso ponto 2, a gente vê o seguinte: o Espírito Santo consola e também ensina. Ou seja, o Espírito Santo ele não vem só para substituir alguém, ele não está sendo colocado ali só para fazer de modo distinto agora, diferente, aquilo que o Filho fazia. Cada um no seu tempo e para determinada função. Qual era o plano do Pai? O plano do Pai era criar todas as coisas e projetar todas as coisas para que o Filho viesse. Para quê? Para que o Filho viesse doar a sua própria vida a fim de redimir a humanidade. Jesus vem, morre, entrega a sua própria vida, redime o homem, mas ainda falta alguma coisa, irmãos. Ainda falta agora o homem ser convencido, né? Ser auxiliado, ser ensinado, ser consolado, confortado, né? Também por esse Deus. Então aquele mesmo Deus que cria, que projeta tudo para o homem, e aquele mesmo Deus que deixa o seu trono e agora vem para cumprir o plano que ele projetou, agora ele vem para ajudar o homem a reconhecer isso diante do seu Criador. Veja como isso é maravilhoso. Olha como é importante nós reconhecermos cada pessoa da Trindade na sua devida função, né? Então veja que, como nós vimos na pericorese, cada um age de modo distinto, né? Cada um tem a sua função, agindo os três em uma só concordância, em uma só essência. Os três estão agindo de modo diferente, mas com o mesmo propósito, estão agindo com uma mesma visão, dentro do mesmo plano, em comum acordo, porque os três são exatamente a mesma pessoa se manifestando aí de três formas diferentes no decorrer da história do mundo. E aí, no nosso ponto 2, o Espírito Santo agora ele consola e também ensina, né? E aí, nós descobriremos nesse ponto que o Espírito Santo aqui ele tem um papel fundamental na história, né? E não haveria um tempo melhor para ele vir do que esse. Pois, como vai dizer aqui o nosso autor, o Consolador é enviado pelo Pai em nome do Filho. Ou seja, em nome de Jesus. O Pai envia o Espírito em nome do Filho, para que o Espírito ele agora execute os projetos que Deus já havia designado para a humanidade. Então, o Consolador é enviado pelo Pai em nome do Filho, para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou para testificar dele. E aqui eu já queria pensar com os irmãos a respeito disso, né? Há quem diga, né? Eu conheço muita gente que defende a ideia do pregar por revelação, por exemplo. Eu não preciso estudar, eu não preciso me capacitar, eu não preciso me preparar, porque na hora está escrito que o Espírito Santo ele vai me fazer lembrar, ele vai me revelar. E aí é preciso nós pensarmos um pouco a respeito disso. A função do Espírito aqui é ensinar, né? É fazer o cristão lembrar. E ninguém, irmãos, consegue lembrar de algo que nunca viu. Como é que você vai lembrar de uma coisa se você nunca viu? A função do Espírito Santo é trazer à nossa memória aquilo que um dia nós já vimos. Quem conviveu com Jesus viu todos os feitos do Mestre, né? Testificou sobre tudo aquilo, e agora a função do Espírito Santo é fazer com que eles lembrem e nunca esqueça disso, e nunca esqueça de tudo aquilo que o Filho proporcionou, de tudo aquilo que o Filho fez, porque infelizmente nós vivemos uma sociedade que esquece muito rápido das coisas. Aí você pensa comigo, o que seria de mim? O que seria de você se não fosse o Espírito Santo para nos fazer lembrar? Eu, particularmente, eu tenho um terrível problema de esquecimento. Eu poderia citar aqui N exemplos. Inclusive, algumas pessoas até me perguntam: Cláudio, como é que tu dá aula, como é que tu prega e tu lembra dos textos? É exatamente o que eu gosto de explicar, porque quem me faz lembrar não sou eu. Eu sou péssimo para lembrar, eu tenho um problema terrível de esquecimento. Eu faço algo aqui, daqui a pouco eu já me esqueci, né? Já ouvi muita coisa de muitas pessoas que nem lembro mais, porque eu tenho esse problema de esquecimento. Mas em se tratando da palavra de Deus, inspirada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, a partir do momento que nós passamos a refletir sobre isso, ele começa
a trazer à nossa mente aquilo que nós já vimos. Essa é a importância do estudo, essa é a importância da preparação, né? Eu preciso me preparar, eu preciso ler, eu preciso ouvir. É por isso que a Bíblia diz, irmão, que a palavra ela vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, é nessa hora que o Espírito Santo ele faz o seu papel, ele começa a nos ensinar por meio daquilo que nós já aprendemos. Ele traz lições para as nossas vidas. Quem nunca passou por um momento de sofrimento, e aí o Espírito Santo trouxe à mente, trouxe ao coração muitas coisas, nos motivando muitas vezes a não desistir, a não retroceder, a não voltar atrás. Ele é que faz esse papel, irmãos, de nos lembrar. Ele aqui, então, ele nos faz lembrar de tudo aquilo que o Filho nos ensinou. Tudo aquilo que testifica a respeito do Filho. Então, essa é a missão do Espírito Santo. É exatamente nesse ponto que eu queria refletir com você, porque o Espírito Santo aqui, irmãos, ele tem um papel fundamental na vida da igreja. É o Espírito Santo que não deixa a igreja se perder em meio ao tempo. Irmãos, já passaram 2021 anos agora. E o Espírito Santo continua trazendo à memória do ser humano os feitos de Jesus. Ele sempre está atualizando a informação, sempre está lembrando para o homem aquilo que Jesus ele veio para fazer. A mensagem é sempre a mesma. Deus projetou um plano para a sua vida. O Filho cumpriu um plano que você deveria ter cumprido. Ele cumpriu por você. E agora você precisa submeter-se a Ele, entregar-se a Ele e viver debaixo do senhorio dele para que a sua vida seja redimida, para que você seja salvo e os seus pecados sejam perdoados. Então, essa é a função do Espírito Santo. Nesse tempo, o Espírito Santo ele vem agora, irmãos, para nos ensinar, para nos consolar, para nos fazer lembrar de tudo aquilo que não nós queremos, mas que nós precisamos para a nossa vida com Cristo. Então, é muito importante nós trazermos isso à nossa memória. É aqui nesse ponto, irmãos, que eu descarto todo o egoísmo, todo o orgulho, toda a soberba, porque tem alguns homens de Deus aí, ou pseudo-homens de Deus, né, entre aspas, que muitas vezes se acham muita coisa, né? Tem gente aí se achando o bambambam, porque conhece muito. Tem movimentos teológicos por aí que muitas vezes querem humilhar os demais porque acham e se consideram os detentores de toda a verdade, né? De todo o entendimento, de toda a sabedoria. E aí o homem precisa entender que sem o Espírito Santo ele não é exclusivamente nada. Se o Espírito Santo não trouxer à minha memória o texto bíblico, se ele não me fizer entender, se ele não clarear na minha mente, se ele não trouxer a luz a esse texto no meu coração, eu não entendo nada, eu não compreendo nada, eu permaneço cego, eu permaneço sem entender nada. E nós precisamos reconhecer isso, que só aqueles que têm o Espírito Santo é que conseguem se sobressair, né, em meio a tudo isso que nós vivemos. Então veja como o papel do Espírito Santo ele é importantíssimo. Ele é algo realmente importante para as nossas vidas. A descida do Espírito Santo é um presente de Deus para as nossas vidas. É algo mesmo maravilhoso que Deus projetou para a nossa vida, irmãos, para que nós não nos sentíssemos órfãos. Vale lembrar que estar órfão é estar sem pai e sem mãe. Estar sem o Espírito Santo nessa terra, irmão, era estar sem a presença do Pai. Não adiantaria o filho vir, fazer tudo o que fez e voltar e deixar nós aqui se virando, né? De qualquer forma. Deus reconhece que conosco precisa estar o Pai. O Pai precisa estar do nosso lado, nos corrigindo, nos ensinando, nos fazendo lembrar, né? Trabalhando o nosso ser de acordo com a sua soberana vontade. Então, veja como Deus, mais uma vez, se revela como um Deus maravilhoso, como um Deus bondoso, um Deus que não é padrasto, né? Um Deus que cria,
mas um Deus que continua cuidando dos seus, continuando cuidando dos seus filhos, auxiliando os seus filhos e não permitindo que eles se tornassem órfãos. No nosso primeiro subtópico do segundo ponto, nós veremos aí a questão do Consolador, né? Nós vimos também isso na lição passada, mas é importante nós pensarmos um pouco a respeito disso. E aí o nosso autor ele coloca que vimos na lição passada, como eu acabei de dizer, a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo como Filho. E aqui nós encontramos aqui o termo grego Paráclitos, né? Nós vamos encontrar aqui a ideia, né, que nós entendemos na lição passada a respeito do Espírito Santo. E aqui o termo Paráclitos, né, encontrado no Novo Testamento, citado aí algumas vezes no Novo Testamento, é o termo grego de fato que significa estar ao lado, né, o colocar-se ao lado, estar próximo, né, é a ideia de um termo que é dividido aí pelo menos em duas partes. Nós temos a expressão parar, né, que é uma preposição, a preposição parar, que significa colocar ao lado, né, colocar próximo, estar ao lado, estar próximo. E nós temos aí o verbo kalel, que significa chamar, que significa convocar, né, formando aí a palavra paráclito, que significa no todo, né, defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, é o Paráclito que nós conhecemos. Então, o Espírito Santo, na sua essência, é exatamente essa pessoa que está do lado, que está próxima, né? Que chama, que convoca, como vai dizer aqui o sentido real da palavra, que nos defende, que advoga as nossas causas, que intercede por cada um de nós, que nos auxilia nas nossas fraquezas, como está escrito, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Esse é o Paráclitos, esse é o Espírito Santo da promessa, aquele que foi prometido para a nossa redenção, aquele que nos ajudará no plano da redenção para que possamos chegar ao final da forma que Deus ele quer que nós cheguemos. Então, nós veremos aí esse termo, né, muito bem colocado aí, pelo menos 4 vezes, como vai dizer o nosso autor. Nós veremos ele pelo menos 4 vezes no Novo Testamento, 4 vezes se dirigindo ao Espírito Santo e uma vez se dirigindo a Jesus, quando aquele texto lá de 1 João capítulo 2, versículo 1, também fala de Jesus como Paráclito, né? Esse termo também é encontrado em 1 João capítulo 2, versículo 1, quando o texto lá diz que Jesus ele é posto como advogado. Então, ele também, para nós entendermos mais uma vez que ele é da mesma essência do Espírito Santo. Jesus é da mesma essência do Pai, o Espírito Santo é da mesma essência do Filho, e os três, eles são de uma mesma essência. Então, a ideia aqui do Paráclitos é de alguém chamado para estar do lado, alguém que é chamado para consolar, né? Alguém que é chamado para estar ali ao lado de, né? Então é nessa hora que nós, pelo termo grego, que nós reconhecemos a principal função do Espírito Santo e o propósito principal do Espírito Santo, que era não nos deixar órfãos, como vai dizer o Espírito Santo, como vai dizer aqui a própria palavra de Deus. Ele vai vir a nós para que nós não pudéssemos estar só, né? Para que nós não ficássemos órfãos, para que nós não ficássemos aí abandonados de Pai. Então, o Pai continua conosco, né? Desde a criação, o Pai continua conosco. Ele já veio estar conosco como Pai, ele já veio estar conosco na pessoa do Filho como Pai, e agora ele está conosco como Espírito Santo na mesma essência do Pai. Então, tudo isso é muito importante. E aí o segundo tópico do nosso ponto 2, ele coloca o Espírito Santo como o ensinador. É ele que tem o papel também de nos ensinar. E aí o autor ele coloca algo aqui muito importante. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e majestade,
razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador em João 14,16. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho, né? Jesus, ele diz que o Pai ensina. O próprio Jesus também, ele aparece nas linhas do Novo Testamento com o ministério do ensino, ensinando, né? Quantas vezes nós não encontramos aí o próprio Senhor Jesus, como em Mateus capítulo 4 e capítulo 7, ensinando todos aqueles que estavam à sua volta. O Espírito Santo é aquele consolador que é enviado pelo Pai, né? E em nome do Filho, para também ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar. É o texto lá que nós lemos, né? Então, veja que no texto de João 14, a gente encontra claramente isso. Essa é a missão do Pai, né? Ele é enviado pelo Pai para nos ensinar e para nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós outrora já tivemos visto. Então, ele é aquele Espírito da promessa que ensina, que faz compreender, né? É ele que abre o nosso entendimento, como eu já falei aqui, em relação às Escrituras. Quando você vê uma pessoa se orgulhando demais porque conhece muita Bíblia, porque entende muita Bíblia, e achando que isso é uma virtude sua, né? Vejo homens aí vendendo a palavra de Deus, abusando do conhecimento que receberam de graça muitas vezes, ainda que muitas vezes tenham pagado um seminário. O seminário, ele nos ajuda, mas ele não nos revela aquilo que o Filho, o Espírito Santo e o Pai podem nos revelar em relação à sua palavra, que é a revelação que está contida nessa palavra. Não entendo o porquê de muita gente aí muitas vezes abusar de tudo isso que recebeu, cobrando muitas vezes, estipulando valores, homens se gloriando por aí, né? Porque tem dado conhecimento, tem determinado conhecimento, quando na verdade precisam perceber que não tem nada, que tudo receberam, né? E são auxiliados até hoje pelo Espírito de Deus. E ai dessas pessoas se o Espírito de Deus os deixasse, eles não mais serviriam de nada, né? Eu lembro que o sal, quando ele se torna insípido, ele não serve mais para nada, como diz as Escrituras, né? Para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Quando Saul se viu ali sem a presença do Espírito de Deus, nós encontramos ali um homem completamente perdido. Todos os homens na Escritura que tiveram o desprazer de ter o Espírito à distância, né, fora deles, nós vemos homens sofrer sem a presença do Espírito de Deus. Por isso que Davi, ele vai na sua oração, irmãos, fazer valer isso, né? Não retires de mim o teu Santo Espírito, porque sem o Espírito de Deus nós não somos completamente nada, né? Nós somos literalmente nada. Sem a presença do Espírito Santo nós não saberemos nada, nós não falaremos nada, nós não pensaremos nada, nós não conseguiremos nada. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, para que nós possamos seguir adiante, nós veremos também aí no ponto 3, o Espírito Santo agora como ajudador, né? É o Paráclitos, na versão revisada da Almeida, ele traduz a palavra Paráclitos exatamente como ajudador, né? Então, para nós vermos que essa também é a função do Espírito Santo. Ninguém consegue, irmão, fazer nada. Você veja que certa feita Jesus disse o seguinte: sem mim nada vocês vão conseguir fazer. Porque ele é o Espírito Santo. Ele é o próprio Deus. Ele agora está sobre as nossas vidas como Espírito de Deus. E é ele que nos ajuda. É ele que nos auxilia. Homem nenhum, irmãos, consegue fazer nada na vida cristã se não for auxiliado pelo Espírito Santo. Digo e repito mais uma vez: não existe ninguém que seja autocapaz de nada, irmãos. Ninguém é altamente capacitado por si mesmo, né? Todos nós dependemos de alguém para fazer tudo que nós fazemos no Evangelho.
E essa pessoa se chama Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos auxilia naquilo que nós precisamos fazer. E aí, nós vemos claramente aqui o autor ele colocando isso. Ninguém vai lembrar de algo, como eu disse logo mais no início. Ninguém consegue lembrar de alguma coisa se o Espírito Santo não trouxer a memória. E aí é importante lembrar que não dá para você viver de adivinhar no Evangelho, né? Tem gente que não quer estudar, tem gente que não quer ler nada, que não quer ouvir nada, só quer falar, né? Eu vejo gente pregar 24 horas por dia, sai de um canto, vai para o outro, sai do outro, vai para o outro. E como eu já tive a oportunidade de perguntar a uma dessas pessoas, e como é que faz? Como é que estuda? Como é que ora? Como é que se prepara? Não, na hora o Espírito Santo ele revela, porque não dá tempo fazer isso. Isso é mentira, irmãos. Nós precisamos ler, nós precisamos ouvir, nós precisamos pensar. E aí, só assim o Espírito Santo ele vai trazer à nossa memória aquilo que nós já vimos outrora e nos fazer aí cumprir o propósito que Ele quer para as nossas vidas. Essa ajuda, né, que o Espírito Santo nos dá, não é para nos desobrigar daquilo que nós precisamos fazer. Você precisa reconhecer as suas obrigações, que é estudar, que é ler a palavra de Deus. Como é que o Espírito Santo vai lembrar você um versículo que você nunca leu? Como é que na mensagem vai sair o entendimento que você nunca teve, que você nunca viu? De onde vai partir isso? Isso é uma revelação nova. E Deus não revela mais algo novo, né? Não existe mais essa revelação nova no Novo Testamento, nos dias de hoje. Se algo novo for revelado, precisa ser colocado nas Escrituras, porque tudo que precisava ser revelado para o plano perfeito de Deus já foi revelado. E está aqui contido nas Escrituras. Tudo está perfeitamente contido nas Escrituras. Deus não precisa mais revelar nada novo. Tudo que Ele nos anunciar, nos iluminar, já está aqui. Já tem um princípio contido aqui. Não há esse negócio de que Deus está revelando coisa nova para muita gente por aí. Deus não precisa fazer, já está aqui, irmãos. Ele só nos ilumina, Ele só nos faz lembrar, Ele só nos faz compreender de um modo mais claro, para que assim possamos transmitir e para que as pessoas em todo o plano perfeito da redenção sejam perfeitamente alcançadas pelo perfeito projeto que Deus já criou. Então, não tem nada desvinculado disso, né? O fato de o Espírito Santo nos ajudar não pode tirar a nossa obrigação de estudar a palavra, de meditar na palavra, né? De cumprir as nossas obrigações em relação à palavra de Deus. Então, é Ele que vai nos orientar dentro disso. É Ele que vai nos fazer aplicar o texto no momento correto, na hora correta, para a pessoa correta. Sabe por que tem muita gente aí matando outras pessoas e abrindo a boca e dizendo assim: eu nasci para falar a verdade? A gente até já falou sobre isso em nossas aulas. Tem gente por aí matando com a boca. São crentes, irmão. São pessoas que estão na igreja, que saem assassinando todo mundo com palavras, machucando todo mundo. E quando você muitas vezes vai orientar a pessoa, diz: não, é porque eu nasci para falar a verdade. Mas que verdade é essa? Que ao invés de ajudar, de auxiliar, de orientar, de clarear, de dirigir a pessoa, machuca, né? Fere, maltrata. Sabe o que é isso, irmãos? É palavra que não é temperada com sal, que sai sem o auxílio do Espírito Santo. Até para ser verdadeira a gente precisa do Espírito Santo, para que aquela verdade ela saia no momento certo, para a pessoa correta, no momento oportuno. Senão aquilo vai, ao invés de causar uma cura, causa uma ferida ainda maior. Esse é o problema do século XXI. As pessoas estão muito cheias de si. Tem gente que diz que as pessoas estão vazias, mas elas não estão vazias, irmãos, porque quando o ser humano está vazio, o Espírito de Deus preenche aquela pessoa. Essas pessoas não estão vazias, elas estão cheias, não do Espírito de Deus, não da presença de Deus, mas cheias de si. E elas utilizam, né, tudo isso para ir ao encontro de outras pessoas. E aí pessoas cheias de si maltratam, pessoas cheias de si machucam, pessoas cheias de si não acrescentam em nada na vida das outras pessoas. Elas tentam ensinar
e findam muitas vezes trazendo mais confusão. Elas tentam orientar e trazem mais problemas. Elas tentam aconselhar e findam influenciando mais ainda para o que é errado. Elas tentam trazer cura e findam ferindo mais ainda. São pessoas que poderiam ser cheias do Espírito Santo, mas estão cheias de si, sem lugar para que o Espírito ele tenha lugar de habitar, sem espaço para Deus, sem espaço para o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, ele vem para habitar dentro de nós, e a casa precisa estar vazia, irmãos. A casa precisa estar limpa, precisa estar preparada para a chegada do Espírito Santo. Se ela estiver cheia do que não presta, cheia de si mesmo, cheia de egoísmo, ele não vai habitar, ele não vai conseguir ajudar essa pessoa, influenciar essa pessoa, auxiliar, consolar essa pessoa. E é maravilhoso ter o Espírito Santo dentro de nós, irmão, porque nas nossas fraquezas, Paulo diz que ele nos auxilia. Quando nós não sabemos orar, ele nos auxilia. Quando estamos fracos, é ele que nos auxilia. Quando nós não sabemos falar, a Bíblia diz que é ele que nos auxilia, irmãos. Veja como a Bíblia Sagrada é maravilhosa. Eu vos farei lembrar de tudo que vocês vão precisar dizer no momento certo. É para isso que o Espírito Santo está conosco. É para nos orientar e nos ensinar a falar no momento certo. Sabe por que tem muita gente falando no momento errado? Porque está sem o auxílio, está sem a presença. Não tem o Espírito ali dentro. É casa cheia de si. É ego. Muito ego. E o Espírito Santo não tem onde habitar dentro dessa pessoa. Mas quando o Espírito está ali, a boca fala do que está cheio o coração. É isso que está escrito. Quando o coração está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, aquela pessoa ela transmite coisas maravilhosas para as pessoas que estão à sua volta. Às vezes nos momentos mais simples, nas coisas mais simples, essas pessoas transmitem tudo o que há de melhor. Mas assim também acontece de modo oposto, quando o Espírito Santo não tem espaço para atuar na vida dessas pessoas. Então, é por isso que nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. É por isso que nós precisamos ser como os crentes de Beré e examinar tudo que está nas Escrituras, tudo aquilo que está sendo dito. É por isso que nós temos que provar os Espíritos para saber se esses Espíritos são de Deus. E nós sozinhos não conseguiremos fazer isso. É através do Espírito Santo que todas essas verdades são esclarecidas na nossa mente. E nós conseguimos compreender a dimensão, né, do projeto de Deus para as nossas vidas. É só através do Espírito Santo que o homem consegue entender o plano. Sabe por que tem muita gente perdida por aí, irmãos? Porque ainda não parou e não se permitiu ser auxiliado pelo Espírito que está orientando. É o Espírito que está aqui dizendo: faz isso, anda assim, para de fazer isso, pensa sobre isso, age dessa forma, faz assim, não faz assim. As pessoas estão perdidas, irmãos. É Jesus tentando achar a humanidade e as pessoas querendo se perder. Não abrem. É muita gente cultuando um Cristo do lado de fora, né? Imagine aí a Trindade, a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo batendo na porta, pedindo para fazer morada. Esse é o cenário de Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano. Eis que estou à porta e bato. Ali não é um convite evangelístico, irmão, como muita gente pensa. Jesus está batendo na porta do teu coração, pedindo para entrar. Não, querido. Jesus só quer participar do culto. Ali é uma igreja. Está cultuando a um suposto Deus. Mas o Cristo que deveria ser adorado está do lado de fora. E ele está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Vou fazer morada. Vou cear com essa pessoa. Ele vai cear comigo. Esse é o propósito de Deus. Mas se a casa está fechada, se o templo está fechado, se a igreja que é você está fechada,
A quem você está cultuando? A quem você está adorando? A quem você está oferecendo culto se ele não está dentro? Precisamos pensar sobre isso, porque é o Espírito Santo dentro de nós que nos auxilia na fraqueza, que nos ajuda, que nos transforma, que nos convence, que nos santifica. Ele, irmão, é que precisa nos auxiliar. O Espírito Santo, ele quer nos auxiliar, porque ele pode fazer isso. Em todo o plano da redenção, nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. E sem ele, irmãos, nós não vamos conseguir nada. É por isso que o nosso terceiro ponto, ele trata exatamente a respeito disso. O nosso terceiro ponto, ele fala o seguinte: o Espírito Santo reprova e também convence o mundo. E aqui tem algumas coisas muito interessantes que eu queria pensar com os irmãos. O Espírito Santo, ele reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é exatamente ele, o Espírito Santo de Deus. Note que há uma necessidade do Espírito vir até nós, porque é ele que tem em si o poder de convencer. E aqui tem algo muito lindo, irmãos, porque quem convence, convence de alguma coisa, né? E esse convencer aqui é o termo original persuadir, né? Convencer. E aí eu acho lindo porque o primeiro ponto ele diz o seguinte: o Espírito Santo convence o mundo do pecado. E aqui o autor ele faz uma colocação que eu acho extremamente maravilhosa, irmão. Porque ele diz o seguinte: o Espírito Santo, porque lá o texto vai dizer, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou, inclusive, abrir esse texto para nós pensarmos sobre ele, de João capítulo 16. O texto diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Veja que há uma necessidade de Jesus ir, porque em ele indo, ele mandará o Espírito Santo. Agora você imagina como um comentário que eu fiz recentemente sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Convém que eu vá, é importante que eu vá, é preciso que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Agora imagina comigo, você, meu irmão, minha irmã, que assiste a nossa aula de hoje. Imagina o que seria da igreja sem o Espírito Santo. Imagina se Jesus só vai e não há necessidade do Consolador ele vir. Como estaria a nossa situação hoje enquanto igreja? Como seria difícil para nós, irmãos, sobreviver nessa terra sem a pessoa do Espírito Santo? Porque olha que ele dentro de nós, até dores ele absorve em nossas vidas. Eu acredito que nós não sentimos um terço da dor que nós deveríamos sentir, porque o Espírito Santo é também parte disso. Ele absorve, né? Ele tem esse poder de cessar o sofrimento. E você imagina o que seria de nós, o que seria da humanidade, sem o Espírito Santo de Deus. E aí isso é maravilhoso porque o texto continua e diz o seguinte: quando ele vier, olha como olha como o plano já era perfeitamente executado. Olha como o plano já está todo arquitetado só para acontecer, e o Filho agora está cumprindo plenamente isso. Morreu, ressuscitou e agora está prestes a ser assunto ao céu. E olha como o plano é perfeito.
Quando ele vier, olha a certeza de que ele vem. Olha o plano que já está traçado por trás disso. Jesus, como Deus, ele já sabe que o Espírito Santo vem de qualquer forma, porque faz parte do plano. O ser humano jamais conseguiria viver sem o Espírito Santo. Assim como o homem está se perdendo, veja como está o mundo. Olha a vida de uma pessoa sem o Espírito Santo, queridos irmãos. E veja a terrível vida que essa pessoa vive. Não, mas essa pessoa tem dinheiro, tem bens. E por dentro? E no íntimo? E no silêncio da noite? Será que essa pessoa vive bem? Será que ela pode dizer aquilo que está escrito? Deitei, dormi e me acordei porque o Senhor estava comigo. Há um pensador que diz que a melhor consciência, o melhor travesseiro que existe é uma consciência tranquila. Como é que estão essas pessoas sem Deus? Por que tanto suicídio? Por que tanta morte? Por que tanta maldade? Por que tanta inveja? Por que tanta briga? Por que tanta disputa? Por quê, irmãos? Porque falta a presença do Espírito. Porque só esse Espírito pode ensinar, pode convencer, pode auxiliar, pode mudar a situação. Pessoas sem o Espírito Santo são pessoas perdidas, sem direção. Há quem na vida aí, a esmo, vivendo para se perder. Todos os homens do Antigo Testamento que perderam a presença do Espírito Santo viveram terrivelmente atemorizados, atribulados. Porque isso é o resultado de uma vida sem Deus. O versículo 8 ele diz: quando ele vier, porque eu sei que ele vai vir, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá. Por quê? Porque o mundo não se deu por vencido. O mundo não se deu por convencido. Quantas pessoas esnobaram a Jesus, zombaram de Jesus, brincaram com sacrifício e até hoje brincam. É o Espírito Santo, na dispensação atual, que está convencendo o ser humano, ainda que às vezes de modo duro, que ele é justo. Lembra que Jesus, sendo justo, brincaram com a justiça do divino? Brincaram com a justiça do Filho de Deus? Tu não é justo? Tu não é santo? Não é perfeito? Por que tu não salva a si mesmo? Lembra das pessoas perante a Ele, crucifica, derrama o sangue dele sobre nós? As pessoas não estavam, irmãos, convencidas. Hoje elas estão sendo. E até o final dos dias elas serão. Porque está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Toda a humanidade haverá de ser convencida por meio do Espírito de Deus. Um dia todos se prostrarão perante Ele, porque Ele é o Senhor, que tem o único nome que está acima de todo nome, sobre o qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, irmãos. Quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo. Calcule, dos dias de Jesus para cá, quantos por cento do mundo já conheceu a mensagem? Já ouviu o Evangelho? Já se deu por convencido de que Ele é o Filho de Deus? O Espírito Santo está atuando, está convencendo. E Ele vai continuar fazendo, porque essa é a missão principal do Espírito de Deus. Então, quando Ele vier, Ele convencerá o mundo. E aqui me chama a atenção, porque de fato o Espírito está convencendo o mundo, mas se convence de alguma coisa.
E aí eu acho linda essa expressão, porque ele diz o seguinte: ele convencerá o mundo do pecado. Veja que ele não diz dos pecados que o mundo tem, mas do pecado. E aqui eu acho maravilhoso a colocação de João, porque João está colocando o pecado num todo. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande, não existe mais ou menos pecado. É o pecado. Se você roubou uma agulha e você assaltou um banco, quando você chegar diante de Deus, você vai ser julgado pelo pecado de roubo, de ladrão. Você é ladrão. Ah, mas no meu pecado não roubei menos do que ele, mas diante de Deus não há roubo pequeno nem roubo grande. Ambos são igualmente ladrão. Porque tem gente, irmãos, eu vou até olhar aqui nos seus olhos. Tem gente que às vezes se acha melhor do que os outros. Muita gente que se considera melhor do que os outros, irmãos. Porque acha que o seu pecado é menor do que o pecado do outro. Ah, mas eu conto só uma mentirinha. E esse dali que adultera? Tem gente que acha que Deus vai olhar o título do pecado. Estão enganados, irmãos. Pecado é igualmente pecado diante de Deus. Quando Jesus ele morre por todos os pecados. Pelo pecado como um todo. Assim como também quando eu e você pecamos, nós pecamos o pecado como um todo. E seremos julgados não pelo título do pecado, mas pelo pecado em si, que foi a causa da morte de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que quando nós cedemos, quando nós pecamos, nós estamos de novo crucificando para nós o Filho de Deus, irmãos. Porque aí, quando o Espírito Santo vem, ele vem para convencer o mundo do pecado e não dos pecados. Porque o pecado, ele é um só para todos. O pecado pequeno e o pecado grande são igualmente pecado. E aí tem uns, desculpa a expressão, mas tem uns bestas, irmãos, brigando e querendo ser melhor do que os outros, porque se consideram menos pecadores do que os tais. Ah, mas quando eu pequei, o meu pecado foi só isso. E o dele, que foi isso, isso e isso. Hipócrita. O pecado é o mesmo. O nojo que Deus tem por um pecado, ele tem por todos. Ele não se associa ao pecado de forma alguma. Não existe um pecadinho que Deus tem menos, sabe? Não tem esse negócio. Para Deus tudo é pecado. E aí, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. E aqui pior ainda. Porque aqui é o pecado como um todo que tem o resultado total e final. Que resultado é esse? É o que diz o versículo 9. Do pecado porque não creram em mim. É o pecado que, à medida que vai acontecendo, vai gerando incredulidade, vai endurecendo o coração. Já percebeu que uma pessoa que se habituou com o pecado, porque existe uma diferença nas palavras de João, quando ele diz, quando ele deixa muito bem claro, né, como entender essa questão do pecado. Existe o pecador quanto mais, aquele que tem prazer no pecado. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você ter prazer no pecado. O homem que tem prazer no pecado, a mulher que tem prazer no pecado, irmãos, ele não tem problema em conviver com o pecado. Ele peca e acha que está tudo normal, e aquilo vai lhe endurecendo o coração. A pessoa vai pecando, e vai achando que aquilo é normal, Deus perdoa. Amanhã faz de novo, Deus perdoa. E o coração vai endurecendo. E essa pessoa vai deixando de crer como deveria no sacrifício perfeito de Jesus.
vai deixando de fazer valer a justiça de Cristo, o justo Jesus. Esse pecado, ele vai endurecendo ao ponto da pessoa não fazer mais valer a questão do juízo de Deus. Para ela, não há sacrifício, não há juízo. Deus perdoa. E isso se chama coração endurecido. Isso chama endurecimento do coração, coração de pedra. Um coração que não se dói mais pelo pecado. E aqui eu queria chamar a sua atenção e, se possível, lhe ajudar se você está vivendo isso. Se o pecado não mexe com você, não entristece a sua alma, não lhe traz nojo, não causa aquele sentimento que causou em Davi. Lembra? Eu nasci da iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu reconheço que preciso ser lavado. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável. Cria em mim, Senhor, um coração capaz de reconhecer e ter nojo do que eu fiz, de ter me deitado com a mulher do meu irmão. Porque quando o pecado é algo normal para a pessoa, o negócio já pode estar gravíssimo. Pelo amor de Deus, se você está conseguindo conviver com o pecado naturalmente, cuidado. Cuidado. Seu coração pode estar endurecido. O pecado da incredulidade por causa do pecado, parece até contraditório, né? Mas o pecado do endurecimento de coração, da incredulidade. Irmãos, a incredulidade é uma desgraça. Eu preparei um comentário agora há pouco, vou estar enviando para os irmãos logo mais. Só sobre a incredulidade, porque a incredulidade, irmão, é terrível. E o autor aqui, ele trata a respeito disso. O Espírito, ele é dado para nós, irmãos, com esse plano de nos convencer. Como um martelo que esmiuça a pedra, como diz o Antigo Testamento, o Espírito Santo martela em nossos corações a palavra de Deus, para que nós sejamos quebrados, para que nós cedamos e nos convençamos do pecado, da incredulidade. Que o pecado não endureça o nosso coração e nós nos tornemos incrédulos. Não! Deus não vai me julgar por causa disso, não. Só uma coisinha de nada. Não. O sacrifício de Jesus foi para isso. Foi para isso que Jesus morreu. Prazer na morte de Jesus para dar ocasião à carne, irmão. Paulo diz: não usei da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Tem gente usando da liberdade, da morte de Cristo para pecar livremente. Pecar sem dor, irmãos. O pecado tem que causar nojo. O pecado tem que causar em nós esse sentimento de nojo, de repulsa, de dor, de lágrimas. Por isso que no Antigo Testamento a Bíblia vai nos dizer claramente, eu posso depois lembrar desse texto e repassar para os irmãos, que como um martelo que esmiuça a penha, um martelo que quebra a pedra, assim a palavra em nosso coração precisa ser. Porque quando essa palavra mudar, nós receberemos um espírito novo, um coração novo. E aí o texto lá vai dizer: e nós passaremos a ter nojo de nós mesmos por causa das nossas obras que são más, por causa dos nossos pecados que são muitos. A nossa justiça para nós precisa ser, como diz o Antigo Testamento, como um trapo de imundícia, irmão. Precisamos ter nojo do pecado. Que Deus coloque em mim esse coração, que Deus coloque em você esse coração capaz de ter nojo do pecado, de não conviver bem com o pecado. Tem gente convivendo naturalmente com o pecado, irmãos. Pecando como se fosse algo natural, maravilhoso.
pecando e ainda justificando, dizendo: Jesus morreu para me pecar. Que terrível, irmãos. O pecado da incredulidade é terrível. Foi por causa desse pecado de incredulidade que Jesus veio às lágrimas por Jerusalém. Foi por causa dessa incredulidade no coração dos irmãos em Nazaré que Jesus foi rejeitado por eles. Que Jesus lá não conseguiu fazer milagres, irmão. Não porque ele não pudesse, mas porque a incredulidade era demais. E não vale a pena atuar onde há pessoas incrédulas. A incredulidade é uma desgraça, irmão. Mata, oprime, maltrata, destrói, distancia, separa de Deus. Porque está escrito, irmãos, que ninguém conseguirá ir a Cristo sem acreditar nele. É impossível. Não tem como, irmãos, nós estarmos em Cristo sem crer nele. A Bíblia é muito bem clara, irmãos, quando ela testifica a respeito disso. Não tem possibilidade alguma de nós estarmos em Cristo sem fé, sem crer. Como diz a Bíblia Sagrada, sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. É impossível que alguém que se aproxime de Deus desacredite dele, da sua existência, do seu poder. Está escrito, irmãos. É impossível agradar a Deus. A incredulidade é uma doença que está matando todos os dias muita gente dentro das igrejas. O problema da igreja do século XXI chama-se incredulidade. As pessoas não acreditam mais no poder de Deus, não acreditam mais nos dons espirituais, na virtude do Espírito Santo, no plano perfeito da redenção, como nós estamos estudando. As pessoas estão perdidas em meio à incredulidade. Por isso que o Espírito Santo, ele é mandado por Jesus para convencer o mundo desse pecado. Diz o versículo 9, pode acompanhar, do pecado porque não creem em mim, irmãos. Porque não conseguem, de tanto pecarem, crer no Filho de Deus. Que Ele é a salvação. Que o Espírito Santo é quem está completando a obra. Não consegue crer no poder eterno do Pai. Tanta gente duvidando da criação, do Criador, do poder de Deus, das virtudes do Filho, da divindade do Filho, da atuação do Filho, do sacrifício vicário do Filho, gente brincando. Temos aí as redes sociais mostrando aí N postagens de pessoas que zombam, que brincam, que desacreditam, que não creem. Isso é uma doença do pecado, porque não creem em mim. Esse é o pecado grave. É o pecado gerado por todos os pecados. Qualquer pecado que você comete lhe levará à incredulidade. Fará você não acreditar mais em Jesus como você deveria. A fraqueza da igreja hoje é a incredulidade, que não vê a igreja como deveria. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. E ele já começou a fazer isso. A pandemia está aí para isso. Para convencer o mundo do pecado. O carnaval vai mostrar isso. A apoteose estará vazia, se Deus quiser, para que o homem se dê por convencido do pecado. Porque não creem no Cristo que pode todas as coisas. E aí nesse primeiro ponto ele deixa exatamente isso. Ele está parafraseando aí o que eu acabei de dizer aí em Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Porque Romanos 3, 23, o texto é bem claro. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E porque todos pecaram, todos precisam da graça de Deus. E ele veio para convencer o mundo do pecado. O nosso segundo tópico desse último ponto
Também diz que o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, mas também da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo, como diz João capítulo 8, 46. O mundo vai ter que se curvar à justiça impecável de Cristo. O mundo vai ter que aceitar e reconhecer que ele é justo, que ele nunca pecou, que ele é perfeito. Hoje eles estão zombando, mas o Espírito Santo está convencendo dia após dia. Cada dia uma nova história, cada dia um novo milagre, cada dia um novo testemunho. O Espírito Santo está convencendo a humanidade. O que é interessante é que, nesse segundo tópico, o Espírito Santo agora convence o mundo da justiça. Da justiça, como vai dizer também o versículo de número 10, porque vou para o Pai e não me verei mais. O autor, ele coloca aqui que o Senhor Jesus, ele volta para o Pai e o mundo não mais o vê, porque o Consolador continua agora persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, o Espírito Santo agora nos conduz até a justiça de Cristo para que sejamos justificados por ele. Porque ele volta para o Pai. Ele volta para o Pai para mostrar para nós a sua justiça. Que ele é justo, que ele não tinha pecado. E por isso ele está sentado à destra de Deus, como advogado fiel das nossas vidas. Por fim, nosso terceiro subtópico, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, mas também do juízo. E aí o autor coloca, Jesus disse ainda, do juízo, porque já o príncipe deste mundo, como vai dizer o versículo de número 11, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? A saber, o próprio Satanás. Por que Jesus ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e agora do juízo? Exatamente porque o versículo 11 diz que é exatamente porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ele vem para convencer o mundo do juízo. Haverá juízo como houve para Satanás. Satanás está totalmente julgado e condenado já. Haverá justiça sim. E o mundo vai entender. Primeiro, que o pecado mata e o salário do pecado é a morte. Segundo, que Jesus é justo e é justificador. Por isso, ele está à destra de Deus como advogado intercedendo por mim e por você. É a solução dos nossos problemas. E por fim, ele também convencerá o mundo do juízo. Porque Satanás já foi julgado. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Como vai dizer o versículo 11, já está julgado. Satanás não tem uma segunda opção. Não vai ser julgado ainda. Não tem uma outra possibilidade, não tem uma outra saída. Ele já está julgado. Para que o ser humano entenda que Jesus, por meio do envio do Espírito Santo, está convencendo o mundo de que haverá juízo para a humanidade. E haverá tão grande juízo que todos aqueles que rejeitaram a justiça de Deus e se submeteram ao pecado, se tornando incrédulos, de coração endurecidos, sem crer na justiça do justo juiz, esses desfrutarão do terrível julgamento de Deus, como Satanás também já está julgado.
Satanás está julgado porque tentou colocar o seu trono acima do trono de Deus. Tentou ser maior do que Deus. Tentou ser melhor do que Deus. Tentou ser Deus. Tentou apagar todo o plano que Deus havia projetado para o mundo. Por isso ele já está julgado. E aí, como vai dizer o nosso autor, Satanás já está derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. Jesus já triunfou sobre o diabo, irmão. Por isso nós não podemos atribuir todo o poder a Satanás. Satanás é um adversário vencido. Nós precisamos ter muito cuidado em ceder ao adversário, porque ele já está vencido. Ele já está condenado. Ele já perdeu todas as coisas. Ele vai inaugurar, irmãos, o inferno, porque ele já está julgado. Mas o Espírito Santo, ele está aí para convencer o homem a escapar de tão grande juízo, a reconhecer tão grande justiça de Cristo, a abandonar tão grande pecado. E aí, o autor até coloca aqui que, pela ação do Espírito Santo, ele conquista o mundo. Ele conquista as multidões. Mas Satanás continua investindo. O autor diz o seguinte: o diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Então veja que Satanás, ele quer acreditar numa possível reviravolta. Não sobre Cristo, mas sobre a humanidade, que rejeita Jesus e prefere o pecado e se entrega e cede ao diabo e aos seus ardis. Então, para concluir a nossa lição, quando nós cremos, nós somos justificados. Irmão Cláudio, qual é a solução do meu problema? É abandonar o pecado. É criar nojo desse pecado. É desassociar esse pecado da sua vida. É dizer ao Espírito Santo: eu quero ser convencido por ti, Senhor. Eu quero que o Senhor me convença. Eu me entrego por convencido de que não mais ao pecado, mas ao Senhor eu me submeterei. Porque a Bíblia diz, irmão, que aquele a quem nós submetemos, nós nos tornamos servos. Se do pecado para a morte, ou se do próprio Cristo para a vida. Você precisa pensar um pouco sobre isso. O Espírito Santo, ele é enviado por Cristo para convencer o mundo, como vai dizer o nosso tópico. Ele reprova e convence o mundo. Ele mostra que o mundo não tem nada a nos oferecer, que a vida pregressa custará caro. Então o Espírito Santo, ele está nos convencendo do pecado. Através disso, né, ele está deixando claro para nós que o pecado precisa ser deixado de lado. A justiça de Cristo precisa crescer sobre as nossas vidas. Porque o juízo de Deus será inevitável. Na nossa conclusão, o autor diz o seguinte: diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente ou inseparável à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus, de forma coletiva, como as ovelhas individualmente agem também no mundo, no processo da salvação. Para a gente concluir, o Espírito Santo, o Consolador, ele recebe esse nome exatamente por isso, porque ele é enviado por Jesus ao mundo para convencer o mundo, para reprovar o mundo. Enviar o Espírito Santo ao mundo é Jesus olhar para nós e dizer: não mais ao pecado, não queira mais o pecado, abandone esse pecado, deixe esse pecado de lado,
Porque esse pecado vai endurecer o teu coração. Vai corromper a tua alma. Vai te tornar mais descrente. Vai te fazer se perder em meio ao raciocínio lógico sobre Cristo. Você vai parar de crer. Você vai parar de acreditar. Você vai parar de sentir. Você vai parar de desfrutar do melhor de Deus, que é Cristo. Enviar o Espírito Santo é Jesus olhar para nós e dizer: eu quero te convencer do teu pecado, por pior que ele seja. Ele não presta. Ele cobrará de ti um salário grave. Ele cobrará a tua vida, porque o salário do pecado é a morte. Quando ele veio para isso, irmãos, para nos convencer desse pecado. O pecado que nos torna incrédulos, vazios, distantes de Deus. Mas ele também nos envia o Espírito Santo para nos convencer do pecado, mas também da justiça de Cristo. Que se de um lado temos o pecado que nos assola, ou tenta destruir a nossa vida, do outro lado nós temos um Cristo que é justo. E precisamos reconhecê-lo como justo. É o Espírito Santo que nos convence da justiça de Cristo. Que ele é justo e justificador. E que na sua justiça ele morreu para nos redimir, como diz a nossa lição. Através do Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. Ele também nos convence que Jesus é perfeito, justo, e como advogado está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecaram, lembrem-se, vocês têm um advogado fiel junto do Pai. Ele está intercedendo por vocês. Se vocês reconhecerem a justiça de Cristo, vocês também serão perdoados por Ele, porque até esse momento Ele advoga as vossas vidas. Pois Ele enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça, mas também do juízo, mostrando que Satanás já está condenado e que o mundo haverá de ser condenado, se continuar rejeitando essa justiça de Cristo, que tem o poder de perdoar o pecador. Se o mundo não se curvar, o mundo vai perecer. Eu e você nos curvamos e seremos redimidos dos nossos pecados, porque reconhecemos que a cruz é a ponte que liga o pecador ao Salvador. A cruz foi o sacrifício perfeito para que a redenção acontecesse na minha e na sua vida, redimindo-nos dos nossos pecados. O Espírito Santo está atuando na redenção, convencendo a mim e a você de que precisamos deixar de lado o pecado, precisamos reconhecer a justiça de Deus e crer naquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, para que sejamos salvos da condenação e do juízo eterno. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ilumine através dessa lição, que é maravilhosa. Cientes de que o Espírito Santo atuou na criação, atuou no plano do Filho de Deus, que veio morrer pela humanidade, e continua atuando, convencendo o homem, para que o homem reconheça a importância da redenção, para que ele aceite o perfeito plano de Cristo para a sua vida. E como está escrito, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É isso que o Espírito Santo está fazendo na minha vida
e na sua vida, convencendo-nos do pecado, do juízo e da justiça, fazendo-nos lembrar que Jesus precisou voltar ao Pai porque Ele precisava enviar o Consolador para as nossas vidas, para nos fazer entender que o Paráclitos é o Consolador das nossas vidas, é o Pai que cuida de nós para que nós não sejamos órfãos, é aquele que imprime em nós o caráter de Cristo, é o Espírito Santo de Deus que nos perdoa, que nos convence e que age dentro de nós, fazendo-nos reconhecer que o mundo não vale nada, que a vida sem Deus é um fracasso, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Eu quero orar pela sua vida e assim nós chegamos ao fim de mais uma lição. Eu conto com você nessa semana, na lição de número 3, que tem por tema o batismo no Espírito Santo. Estaremos aqui, próxima lição, para juntos adorarmos o nosso Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu é maravilhoso. E no Teu plano perfeito, Senhor, nós é que fomos abençoados. Lá na eternidade, Tu projetou tudo, Senhor. Tu sacrificou o Cordeiro pelas nossas vidas. Tu planejou o envio do Teu Filho e o enviou à terra, Senhor, para que Ele fosse o sacrifício perfeito pelo qual eu jamais seria redimido se dependesse de mim mesmo. Se os nossos irmãos dependessem de si mesmos. Obrigado porque na eternidade o Senhor preparou tudo, Senhor Deus. O Senhor tinha um plano perfeito para redimir, Senhor, a humanidade. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se entregou como sacrifício perfeito, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. O Senhor permitiu-se e se entregou como sacrifício vivo pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque na eternidade Tu já planejava a volta do Senhor Jesus ao Teu lado, como advogado fiel das nossas vidas, enviando para nós o outro Consolador, o Paráclitos, Senhor, aquele que está ao nosso lado, aquele que está dentro de nós, auxiliando-nos, ensinando-nos e convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito, que agora está dentro de nós, fazendo tão grandes coisas e nos prevenindo de nos perder. Obrigado porque é o Teu Espírito que nos convence do pecado, meu Deus, que nos torna incrédulos e nos faz se tornar pessoas distantes da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque é o Teu Espírito que nos convence que o Senhor é justo e justificador, que é o Senhor que nos justifica, que o Senhor é perfeito, sempre foi perfeito, ainda que estivesse pisado nessa terra como homem. Ainda assim, eras perfeito e sem pecado. E por isso, o Senhor está à direita de Deus intercedendo por nós. Obrigado, Jesus, porque através do Teu Espírito Santo, o Senhor está nos convencendo de que um dia haverá juízo sobre essa terra e que todo joelho se dobrará em Tua presença. E assim como Satanás já está condenado, todos aqueles que rejeitarem o Teu sacrifício e a Tua justiça também serão condenados. Mas obrigado, Senhor, porque em meio a tudo isso Tu enviou o Teu Espírito Santo também para nos consolar e nos ajudar em nossas fraquezas, nos aproximando dia após dia do Senhor Jesus, do Filho
e do Pai, a fim de que tenhamos um relacionamento saudável contigo e sejamos salvos por reconhecermos o teu sacrifício, a tua morte e a tua ressurreição, confessando diante de Deus e diante dos homens que somos filhos e temos o Espírito testificando isso, não como bastardos, Senhor, não órfãos, mas como filhos. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque Tu é Deus sobre as nossas vidas, nos convencendo, nos auxiliando e nos ajudando. Abençoa o diácono Lúcio Leal, abençoa o nosso irmão Evandro Costa, Senhor, dando graça, iluminação, para falar ainda mais sobre a Tua palavra. A minha vida, Senhor, que o Senhor cuide, eu entrego em Tuas mãos. Aos meus irmãos que estarão assistindo essa lição, guarda-os, Senhor, abençoa-os, continua-os auxiliando e ajudando como Paráclitos, como ajudador, como aquele que está dentro de nós, nos ajudando a estar em comunhão com o Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. É o que nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus em Cristo vos abençoe, a paz do Senhor Jesus e até a próxima lição, lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. Paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Grande abraço a todos.